Perfeito. Então, iniciando nosso treinamento, a gente vai abordar ali 9 tópicos. Entre cada tópico, eu vou estar realizando uma pausa. Caso vocês possuam alguma dúvida, vocês podem ir mandando as perguntas no chat, que eu vou ler conforme as pausas. Pode estar usando a ferramenta de levantar a mão, ou também pode estar abrindo o microfone durante as pausas para estar falando as dúvidas de vocês. Então, começando com o tópico número 1, que é alimentação de preços de perfil, acessório e vidro. Para a gente alimentar esses preços, a gente precisa vir na função de tabela de preço. Então, eu vou buscar pela função desejada aqui na aba superior. Buscando pela função, eu vou ter as 3 tabelas, uma de cada material, que eu consigo ver o tipo de produto logo aqui no campo da frente. Então, a minha primeira é de vidro, a segunda é de acessório e a terceira é de perfil. Começando com a alimentação de vidro, vocês têm 2 formas de estar alimentando o sistema. Primeira forma, que vocês podem estar colocando diretamente as margens de lucro de vocês dentro da tabela de preço. O que seria essa margem? A margem de lucro que vocês têm em cima do custo dos produtos. Então, se vocês configurarem a margem dentro da tabela, assim que vocês fizerem um orçamento, já vai puxar o custo e o seu lucro já em cima do valor total do seu orçamento. E também tem uma segunda opção, que vocês podem deixar as margens zeradas, que lá no seu orçamento vai puxar todo o custo que você vai ter neste orçamento específico, e você pode estar aplicando as margens manualmente. Então, caso vocês queiram configurar as margens pela tabela de preço, é bem simples. Basta vir em Selecione uma ação, em Editar. Aqui a gente vai ter a margem de lucros em porcentagens, que vai ser referida aos projetos, que é quando você seleciona o projeto, faz ali com perfil, acessório, vídeo, tudo certinho conforme está no sistema. Já aqui eu tenho a margem de venda balcão, que é quando vocês vão vender somente ali uma peça de vidro, uma roldana, um parafuso, uma peça avulsa mesmo para o cliente. Então, vocês podem configurar essa margem diferenciada também. Então, para vidro em projetos, eu vou colocar 100% e para venda balcão 120% e eu vou confirmar. Assim que eu confirmar essa margem, ela vai ficar salva na minha tabela de preço. Se eu vir em Selecione uma ação, produtos da tabela, eu consigo ver todas as cores de vidros cadastradas referente a essa tabela aqui. Então, assim que eu informar o custo do meu produto, ele já vai me dar automaticamente o preço de venda do metro quadrado. Então, se eu comprar por R$ 100 e gravar a alteração, ele já vai atualizar o meu preço de venda para R$ 200. Então, eu consigo ver toda a informação, ó, de preço assim que eu informar o custo. Como que vocês alimentam esse custo na tabela de vidro? É bem simples. Na primeira coluna, em valor de custo, vocês sempre vão estar informando o valor de custo do metro quadrado do vidro de vocês e precisa gravar a alteração. Sem clicar nesse botão, o preço não fica salvo na sua tabela de preço. Uma forma para vocês alimentarem mais fácil e mais rápido aqui a tabela de vidro. Vocês podem pesquisar por tipos de vidro. Por exemplo, quero alimentar todos os grupos de comum. Pesquisa pelo tipo do vidro e assim vocês conseguem alimentar. Esse fumê 5 é R$ 100 o metro quadrado, o 4 é 120, o incolor é 80 e pode gravar a alteração. Assim, fica mais fácil e mais rápido para vocês fazerem alimentação de preço. Tenho aqui esses campos dentro da margem da tabela de preço também, que eu vou explicar para vocês depois para que servem essas funções. Sobre alimentação de vidro, pessoal, alguma dúvida? Perfeito, então. Continuando, a próxima tabela que a gente tem é a tabela de acessório, que também eu posso configurar a margem na tabela de preço, que assim que eu fizer um orçamento já vai puxar o meu preço de venda. Então, é igualzinho o vidro. Vire em selecione uma ação, editar, vou configurar 100 e 120% também, e vou confirmar esse cadastro. Assim que eu vir em selecione uma ação, em produtos da tabela, eu consigo localizar todos os acessórios cadastrados conforme as minhas linhas que estão liberadas. Então, aqui eu tenho o fecho concha,
cone, chumbador, contrafeixe, escovinha de vedação, fita de vedação. Para mim, alimentar o preço também é basicamente igual ao vidro. No primeiro campo, em valor alterado, eu vou informar o valor da unidade. Então, o fecho, qual é o valor que você paga no fecho concha? Ah, eu pago R$ 80. E a escovinha de vedação? Escovinha, vocês compram o rolo ali nas escovinhas. Então, quando vocês forem alimentar o sistema, vai ser sempre o valor de 1 metro só desse rolo, e não o valor do rolo inteiro. Então, vocês precisam pegar ali o valor total do rolo de vocês, dividir pela metragem que vocês compram e no sistema informar o valor de 1 metro só. Então, tudo que for em metro, em caixa, por exemplo, nos parafusos, também vocês compram ali com 500 unidades, com 1.000 unidades. Sempre vai ser o valor da unidade que vocês vão informar no sistema, tá? O que vocês podem fazer também para facilitar a alimentação de vocês? Por exemplo, aqui, vou filtrar por nome do produto e vou pesquisar por parafuso. Vocês podem pegar todos os parafusos, alimentar aqui o preço de custo de vocês, supondo que todos os parafusos ali você tenha uma média de um valor de 15 centavos. Você pode pegar esse valor, alimentar em todos os parafusos e gravar a alteração. Assim você alimenta mais rapidamente o sistema e automaticamente a margem de lucro já vai ser jogada no preço de venda para sair nos orçamentos de vocês. Vou voltar à tela. A próxima tabela que a gente tem é a de perfil. O perfil, a gente tem que tomar um cuidado porque tem duas formas de alimentar o sistema. Os perfis por peso e os perfis por metro linear. Tem a questão do metro quadrado também, caso tenha alguém que trabalhe, tá, aqui no treinamento, só por gentileza avisar, tá, porque é pouquíssimos clientes que trabalham com metro quadrado, mas caso vocês queiram, eu ensino vocês também a fazer alimentação. Mas o mais padrão é peso em metro. Então, como que eu alimento os perfis por peso dentro do sistema? Basicamente, eu preciso vir em selecione uma ação em produtos da tabela. A primeira coluna que a gente vai ter é os perfis por peso. Então, nessa aba aqui, clientes que trabalham com tratamento de perfil, vou informar o valor do perfil natural. Sempre ali o valor natural, do branco e do preto, é basicamente o mesmo. Então, por exemplo, que seja R$ 30 o valor do quilo do meu perfil natural. E eu tenho tratamento na cor amadeirada, no fosco, no bronze. Vocês sempre vão estar informando o valor do mais barato aqui, do branco, do preto natural. No campo da frente, a gente tem as margens para os projetos, que eu configuro nessa tela aqui para os perfis por quilo. E para o venda balcão também eu configuro no campo da frente. Mas, Carol, eu tenho os tratamentos de perfil. Aonde que eu configuro? Já vou mostrar para vocês como que vocês vão cadastrar esses valores diferentes por cor, tá? Informei todos os campos, gravo a alteração. Pronto, os valores já vão puxar no seu orçamento conforme vocês alimentaram aqui na tabela de preço. Vou ensinar vocês a alimentarem os perfis por metro e a gente fala um pouquinho dos tratamentos. Então, em metro linear, a gente tem aqui todos os perfis referente às linhas que eu tenho liberada também. Basicamente, o perfil vai ser igual os acessórios que utilizam por metro. Então, vocês vão pegar o valor da barra aqui de vocês, dividir pelo tamanho, e o resultado vocês vão estar informando no sistema. Então, por exemplo, eu compro ali a barra de 6 metros e pago R$ 150. 150 dividido por 6, e o valor eu vou estar alimentando aqui no sistema. Alimentei, gravo a alteração para o valor ficar salvo dentro da sua tabela de preço. Pessoal, sobre alimentação de perfil ou acessório, alguma dúvida? Perfeito, então. Falando um pouquinho sobre os tratamentos de perfil, então, começando por quilo. Então, aqui a gente configurou o valor de R$ 30 o quilo do perfil natural. Eu vou duplicar minha tela. Agora, eu preciso pesquisar aqui
pela função de cor. E eu vou vir no cadastro de cores. Em cadastro de cor, vamos dizer que eu quero informar o valor do amadeirado, que é um valor que é o perfil mais caro. Então, eu vou vir em selecione uma ação, editar, e aqui eu vou ter o valor do tratamento adicional por quilo. Então, Carol, quantos que você paga ali no valor do quilo da cor amadeirada? Ah, eu pago R$ 50 o quilo. Então, nesse valor aqui, vocês sempre vão estar informando a diferença. Então, 50 menos 30, que foi o que eu alimentei na minha tabela de preço, daria o valor de R$ 20. Então, eu vou informar a diferença que me deu. A margem, se vocês tiverem margem configuradas aqui em projetos, vocês sempre vão repetir essa mesma margem aqui nesse campo. Por quê? Porque a margem que eu configurei lá na minha tabela de preço vai ser respeitada somente em cima do valor que tiver configurado lá na minha tabela de preço. E a margem que eu configurar aqui vai ser respeitada somente em cima do valor do meu tratamento que eu tiver a mais. Informei o valor, confirmo o cadastro. E assim, vocês vão estar cadastrando os valores conforme as cores dos tratamentos de vocês por quilo. Já os por metro linear é um pouquinho diferente, é na própria tabela de preço. Inclusive, a gente vai ter uma atualização nessa tela, tá? Que vai mudar todo o jeito de alimentar os perfis por metro linear. Hoje em dia, para você configurar os perfis por metro nas cores de tratamento, é um pouquinho difícil. Vou filtrar somente um perfil aqui na tela, pegar o montante. OLG 0,80. Aqui vocês conseguem visualizar que eu não tenho nenhuma cor vinculada a esse perfil. Então, vamos dizer que eu tenho um valor de R$ 15 configurado, mas a cor branca, preta e amadeirada eu tenho outro valor. Como que eu configuro esse valor aqui? Preciso vir em selecione uma ação, vou duplicar esse item, vou estar informando a cor que eu quero alimentar. Então, na madeirada eu tenho um valor de R$ 30 o valor do metro. Vou informar o valor, vou confirmar, ele vai ser duplicado e o valor vai puxar a referência. Então, assim que eu informar em um orçamento o perfil na cor amadeirada, que utilize esse perfil aqui, ele vai cobrar R$ 30. Em qualquer outra cor que não tenha vinculação, vai cobrar 15. Como que vai ser a atualização? Não sei quando vai ficar pronto, tá, pessoal? Mas vai ser feita, creio que ainda esse mês. Vai ser um pouquinho diferente. Vai ser mais fácil. E questão de margem de lucro para perfil por metro é igual ao acessório para vidro. Então, vou vir em selecione uma ação, na aba de editar, e vou configurar a margem para os perfis por metro linear. Assim, com informar os preços na minha tabela, ele já vai puxar a referência. Então, eu compro por 30 e vou vender por R$ 60 o metro, na cor amadeirada. E vou comprar por 15 e vou vender por R$ 30 o metro em qualquer outra cor que não seja o amadeirado. Então, é dessa forma que vocês cadastram os tratamentos de perfis por peso e por metro linear. Referente aos tratamentos, alguma dúvida? Perfeito. Então, vou falar um pouquinho sobre as funções que eu já tenho aqui na minha tabela de perfil, aproveitando que a gente está nessa tabela. Então, aqui também eu tenho a função de preço por linha. Para qual finalidade que eu utilizo essa função aqui? Eu só vou utilizar essas duas funções, preço por linha e tratamento por linha, para clientes que trabalham com peso, com quilo de perfil. Para metro linear não se aplica essa regra, tá? Então, o preço por linha serve, por exemplo, assim, na minha linha Gold, na minha linha Suprema, eu tenho um preço diferente no quilo do que as demais. Então, você pode estar configurando preços diferentes por linhas. Basta eu vir no inserir, eu vou selecionar a linha que eu quero cobrar um valor diferente, supondo que seja na 42. Vou informar o valor de custo, então na geral está 30, mas a linha 42 eu tenho R$ 40 o quilo. A margem também se difere, vai para 120%, e eu confirmo
E toda vez que eu fizer um orçamento com qualquer outra linha que não seja a linha 42, vai cobrar R$ 30 o quilo. E se eu fizer um orçamento com a linha 42, vai cobrar R$ 40 o quilo. Tenho também os tratamentos por linha. Para qual finalidade que eu utilizo? Vamos dizer que na linha Gold eu tenho tratamentos com valores diferentes do que as demais linhas. Isso é difícil de acontecer, mas pode ser que aconteça. Então, você vai selecionar a linha que você tem esse valor de tratamento diferenciado e qual é a cor. Então, sempre que eu fizer um orçamento com a linha Gold na cor amadeirada, eu tenho um valor ali adicional de R$ 10 o quilo, vamos dizer. E na cor branca, eu tenho um valor de R$ 5 o quilo. Posso configurar uma margem também diferenciada, tá? Para esses tratamentos e confirmar. Então, toda vez que eu fizer um orçamento com a linha Gold, eu vou ter um valor diferenciado do que as demais linhas em questão de tratamentos, tá? Então, para essas funções, são essas finalidades que eu utilizo essas duas regras. É bem pouco utilizada, mas caso vocês utilizem, é para essa finalidade. Tenho também algumas funções dentro da tabela de vidro. Vou vir em selecione uma ação em produtos da tabela. Na tabela de vidro, eu consigo cadastrar novas cores de vidro, tanto pela tabela de preço quanto pelo cadastro de cores. Por exemplo, se eu vir aqui no cadastro nova cor de vidro, eu vou cadastrar um fumê 5 milímetros temperado. Para mim cadastrar, eu preciso marcar que ele é um tipo vidro. Preciso também informar qual que é o valor do custo do metro quadrado deste vidro, a espessura dele e qual tipo de vidro que ele pertence. Fazendo isso, eu posso confirmar esse cadastro que ele já vai estar disponível para o uso nos meus orçamentos. Também eu tenho essa função aqui, de aplicar correção. Para que serve esse botão de aplicar correção, Carol? Vocês têm que tomar bastante cuidado para utilizar essa ferramenta, porque ela pode bagunçar todos os preços de vocês. Ele até dá uma mensagem aqui, ó, tentando vocês que não tem como reverter essa aplicação feita. Então, alguns dias atrás, teve um ajuste no preço dos vidros, aumentou ali, se não me engano, 11% no preço de custo. Então, vocês poderiam estar utilizando esta ferramenta aqui para atualizar os vidros de vocês. Pode tanto aplicar na tabela geral, para perfil por metro linear, para acessório ou para vidro, ou no caso do vidro, você pode cadastrar grupos de vidro. Por exemplo, aumentou 15% no preço de custo somente nos vidros comuns. Então, você pode aplicar uma correção somente a esse grupo de vidro específico. E como que você cadastra esse grupo de vidro dentro do sistema e faz a vinculação para obedecer essa regra? É bem simples. Vocês vão pesquisar por grupo, cadastro grupo de vidro. Nessa aba aqui, eu tenho alguns cadastrados já, como temperado, espelho, comum, laminado. Para vocês cadastrarem, o saber no inserir e cadastrar o nome do grupo de vocês. Efetuando esse cadastro, vocês precisam vir no cadastro de cores para fazer a vinculação nos vidros. Então, agora eu vou pesquisar aqui por cor de vidro e vou filtrar os comuns. Então, aqui, ó, tem color 3, 8, 4. Vou vir em selecione uma ação na aba de editar. Aqui embaixo eu consigo ver o grupo de vidro, que está vinculado ao grupo de vidro comum. Então, toda vez que eu usar a ferramenta de aplicar correção na minha tabela de preço e selecionar o comum, todos os vidros que eu fiz a vinculação lá no meu cadastro de cor vai sofrer essa atualização de preço na minha tabela de preço. Então, é para essa finalidade que eu utilizo esse grupo de vidro e o aplicar correção em frente aos vidros. Em acessório e perfil, também eu posso. Em produtos da tabela, eu vou ter a mesma função. Eu posso aplicar para a tabela geral ou em uma linha específica. Então, aumentou 10% no preço de custo da linha 25. Então, você pode selecionar a linha, informar que é um acréscimo e o percentual, e aplicar essa correção em cima do preço de custos de vocês. Para perfil também se aplica essa regra. Sobre ali o botão de aplicar correção
ou as cores de vidro, grupos de vidro. Alguma dúvida? Bom, continuando então, pessoal, eu vou falar sobre umas funções que eu tenho aqui dentro da tabela de preços também, tanto para perfil, acessório, e vidro. Eu tenho aqui o margem adicional e o margem adicional venda balcão. Então, como vocês viram, a gente configurou a margem de 100% para projetos e 120% venda balcão. Caso em algum vidro específico, algum acessório, algum perfil, vocês tenham uma margem diferenciada, vocês podem estar usando essa ferramenta aqui. Então, aqui no Incolor 8, por exemplo, eu não tenho 100% de lucro para projetos, eu tenho 120 para projetos, somente nesse produto aqui, mas o que vocês vão fazer? Informar somente a diferença da porcentagem a mais ou a menos que você tem nesse produto específico. Então, tanto para a margem adicional para projetos, quanto a venda balcão. Se você informar aqui, por exemplo, totaliza 120% para projetos e 150% venda balcão. Você configura essa margem e grava a alteração. Somente nesse produto vai respeitar a margem diferenciada que você cadastrou. Nos demais, vai permanecer o padrão da sua tabela de preço. Tenho também o preço de venda alterado e o preço de venda balcão alterado. Para qual finalidade que usa essa função? Carol, eu sei que eu compro por 120, mas eu não sei qual é a margem exata desse produto. Tem como informar o preço de venda e o sistema me dá uma margem exata? Tem. Então, aqui eu compro por 120, mas eu vou vender em projetos por 150 metros quadrados e venda balcão 170. Se eu gravar a alteração, o sistema automaticamente vai jogar margens para mais ou para menos para totalizar o preço de venda que vocês informaram para este produto. Então, assim, vocês conseguem trabalhar a tabela de preços de vocês de uma forma mais ampla. Referente aqui às duas funções de margem adicional venda balcão ou preço de venda alterado. Alguma dúvida? Bom, vou ensinar uma segunda forma de preço para vocês, que é como alimentar o sistema. Então, através dos nossos orçamentos, a gente também consegue alimentar todo o nosso sistema. Como que eu faço isso? Vou pegar aqui um orçamento, vou procurar aqui eles. Aqui eu consigo visualizar que eu tenho vários orçamentos que estão sem preço. Se eu vir nesse aqui como exemplo e calcular ele, ele vai me dar uma mensagem dizendo que eu tenho um produto sem preço neste orçamento. Então, assim que eu informar, deixa eu ver aqui, acho que eu não tenho nenhum desse. Sem preço, tem. Ó, eu tenho aqui perfil, vou ter vários perfis aqui, porque provavelmente eu trabalho com metro linear. Então, os perfis dessa linha aqui, eu não tenho nenhum valor alimentado. Eu posso alimentar direto pela aba de sem preço. Então, aqui na licença de vocês, que são clientes novos, vão ter perfil, vão ter acessório, vai ter vidro. Só não vai ter os perfis por peso, porque essa é a única configuração que faz direto na tabela de preço, porque é um valor único. Mas como vocês alimentam por essa tela aqui? Então, vamos dizer que na conexão eu tenho ali um valor de R$ 10 o metro. Venho aqui no cifrão, vou alimentar o custo desse produto e vou confirmar. Ele já vai ser aplicado a margem que eu tenho lá na minha tabela de preço. Eu confirmando e recalculando nossos preços, o valor já vai ficar salvo para este orçamento e lá na sua tabela de preço também. Então, a gente já alimentou a conexão, eu tenho outros perfis aqui. Então, assim, vocês conseguem estar alimentando todo o sistema através dos orçamentos.
Tenho também uma função na qual eu consigo alimentar os preços de kits de perfil. Então, para alimentar kits no sistema, como que eu faço? Primeiramente, para vocês alimentarem os kits, vocês precisam saberem qual projeto está vinculado a tais kits. Como que eu faço essa identificação? Na aba de alterar projetos, vou selecionar aqui a linha de vidro temperado e um box de correr. Vou pesquisar esse produto. Então, eu quero ver qual que é o modelo de kit que está vinculado a esse projeto aqui. Basta eu dar um clique em cima da imagem, ele vai abrir uma tela secundária para mim, e aqui eu consigo visualizar, que é o kit F1. Também vocês conseguem estar alterando o modelo de cobrança de kit. Nesse modelo aqui eu utilizo o kit Lumine, ou Light, ou Elegance. Então, vocês podem fazer alteração também na licença de vocês do tipo de cobrança. E como que eu alimento agora esse kit F1 para puxar no meu orçamento? Eu vou pesquisar pela função de kits, kits de perfil. Vou pesquisar pelo F1, que é o que está vinculado àquele projeto, e aqui eu consigo identificar qual é o kit que está vinculado a este projeto. Vou vir em Selecione uma ação, em Editar. Aqui eu tenho toda a listagem de espessura, largura, altura e alguns preços de venda já configurados. O que vocês precisam fazer? Basta vir aqui, por exemplo, de 1,20 por 1,90 eu tenho ali um valor de R$ 300. O de 1,20 por 1,90 em outra cor, vocês podem estar informando aqui um outro valor. De 1,5 por 1,90 tem valor de 500. Vocês vão atualizar todo o custo de vocês, vão confirmar. Para aplicar uma margem de lucro, vocês precisam voltar na tabela de perfil, desculpa, tabela de kit, selecione uma ação e editar novamente e aplicar a margem. Por que vocês precisam replicar de novo? Porque é uma regra dessa tabela aqui. Então, eu vou aplicar a margem e ele vai atualizar todo o preço de venda de vocês. Ou o que vocês podem fazer? Informar o custo e o valor de venda manualmente e confirmar esses valores. Então, basicamente, a alimentação de kits de perfil é essa forma de proceder. Também vocês conseguem visualizar pelos orçamentos qual kit está vinculado e assim por diante. Então, caso vocês façam um orçamento que vá utilizar kits de perfil, vocês vão vir no inserir o projeto, supondo que seja o temperado também, um box de correr. Vou informar aqui uma quantidade, largura e uma altura. Sempre que vocês forem trabalhar com kit, vocês precisam marcar o botão que vocês vão utilizar o kit de perfil. Incluindo no orçamento, você vai ter ali as variáveis, vou confirmar. Calculando o nosso orçamento, a gente consegue ver na aba de conferir valores, kits, o kit que está vinculado. Então, aqui eu já tenho o F1, que foi o que a gente acabou de visualizar lá no nosso cadastro de kit. Também, caso vocês queiram atualizar o valor pelo orçamento, basta clicar no lapisinho e fazer a edição dos valores direto pelo seu orçamento, tá? Referente à alimentação de kits, pessoal, alguma dúvida? Bom dia, sim, Lorena. A sua voz está bem baixinha, não estou te ouvindo muito bem. Lorena? Só eu que estou ouvindo ela baixinho, pessoal? Lorena? Oi, tá me escutando? Agora sim, tudo bem contigo? Estava dando um probleminha aqui no USB. Vamos lá. Não é referente ao kit, mas é só para mim não perder minha linha de raciocínio aqui. É assim, ó.
quando a gente faz uma atualização de preço, ali nos produtos, no caso, né? De marca, Uhum. custo, enfim. É, como é que funciona na questão do orçamento? A partir dali, que nos próximos orçamentos vai ser atualizado, eu consigo atualizar um orçamento que já foi feito ou não? Sim, então assim, a partir do valor que você alimentar na sua tabela de preço, por exemplo, sofri alteração ali no preço de custo, fui lá e editei o valor manualmente. Sempre que você pegar um orçamento, antes de você calcular ele, vai estar com o valor antigo. Então, por exemplo, esse Camila Peste aqui. Eu não tenho esse valor de 19.128, é o valor antigo. Se eu vir em recalcular o preço, qualquer produto que eu fizer alteração lá na minha tabela de preço, assim que eu recalcular, vai puxar para esse orçamento aqui. Então, eu vou pegar aqui o conferir valores, vou editar o valor de um vidro. Vamos ver qual que é o vidro que está nesse produto. É o Incolor 6 temperado. Vou acessar a tabela de preço, produtos da tabela. Vou informar aqui um valor de R$ 500, um valor bem alto, e vou gravar a alteração. Agora eu vou voltar no meu orçamento e vou recalcular ele. Estava 19.100 e pouquinho. Agora ele foi para. Ele baixou porque provavelmente eu tenha alterado algum produto no meu orçamento. Mas se eu vir em conferir valores na aba de vidro, o valor já vai estar atualizado. Valor unitário, R$ 500. Se eu voltar lá na minha tabela de preço e baixar o valor novamente para 150, gravar a alteração e recalcular o nosso orçamento, vai puxar a atualização conforme eu fiz. Então, se eu voltar em vidro, o valor vai estar R$ 150. Então, sempre que você atualizar um valor na sua tabela de preço e recalcular o seu orçamento, vai puxar toda a atualização feita, tá? Ah, perfeito. Não, era isso Tá. mesmo a minha dúvida. Caso vocês não queiram que atualize o valor conforme o cálculo, eu passei o valor para o meu cliente e eu disse que se mesmo que houvesse alteração nos meus preços, eu permaneceria com o preço com ele. Vocês podem congelar o preço de venda do cliente. Então, mesmo que vocês atualizem o valor na tabela ou recalculem o orçamento, o valor dele não vai mudar, tá? Certo. Tá ok, então. Muito obrigada, viu? Imagina. Silvana, tem uma dúvida. Na placa do ACM, o preço. Qual seria a sua dúvida, Silvana? Bom dia, tudo bem? Tudo bem contigo? Então, a gente, eu acho que é chapa, né, que fala, ou é placa? É placa, chapa, conforme a região. Eu compro ela, a placa, ela completa, né? Vamos dizer que o preço dela da placa é 550. Como é que eu lanço essa placa? Eu não achei aqui no sistema. Você pode cadastrar lá como um perfil. Vocês compram ali a placa. Vocês dividem ela por metro quadrado, metro linear. É Como que por é a metro divisão? quadrado. Metro quadrado? Perfeito. Então você vai cadastrar um perfil. Por exemplo, aqui, eu tenho o Alterar Projetos e eu tenho o ACM. A Eu tenho a linha, placa de ACM. Aham, a linha. Deixa eu localizar ela aqui. operação de projeto. Não está liberada aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo liberar. Tem aqui também. Só um minutinho que eu vou liberar aqui para essa licença para vocês verem como funciona. Uhum.
Ó, vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, aqui a gente tem a aba de alterar projetos. Se eu pesquisar por ACM, eu vou ter aqui o ACM. Eu dando um clique em cima da imagem, eu consigo ver toda a informação da minha esquadrilha, que no caso é uma placa de ACM. Se eu vir aqui nessa engrenagem, em custo por metro, eu vou escolher aqui, que é um vidro, porém eu tenho que ter o nome da placa cadastrada, então eu vou cadastrar a placa como se fosse um vidro. Vamos dizer que esse aqui seja o nome da placa. A placa é de ACM branca, preta. Você vai selecionar essa placa, vai informar o valor de custo do metro quadrado que você tem e a margem de lucro. E vai confirmar. Assim que você fizer um orçamento que utilize esse produto nessa cor de placa, vai cobrar o valor de referência que você alimentou aqui no sistema. Então, sempre para vocês alimentarem a placa de ACM dessa forma, tá? Vem alterar projetos, informa a placa, ACM, custo por metro, vai informar que é um vidro, no caso vai ser a placa, seleciona o valor, a margem e a cor da placa que vocês querem fazer o orçamento e fazem ali a cotação de preço, tá bom? Conseguiu entender, Silvana? Perfeito. Mais alguém possui alguma dúvida? Bom, pessoal, então o treinamento de hoje ele se encerra por aqui, tá? A gente abordou ali os 9 tópicos referentes ao treinamento de hoje. Amanhã a gente vai ter o de orçamento nível 1 e nível 2. Caso vocês tenham interesse, vocês podem estar participando também. Vou pedir mais uma vez que vocês deixem o nome e o número da licença no chat para a gente estar marcando a presença de vocês no treinamento de hoje. Qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição. Muito obrigada pela atenção de vocês e tenham um ótimo dia.